E aí, pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui. Ao fundo é onde vai ser o meu meliponário, onde vai ser o Meliponário Escola, mas não é sobre esse o assunto, vocês estão vendo que nós estamos no papo de meliponicultor. Eu estou realizando essa introdução porque durante a gravação, né, durante a live do papo, eu acabei errando lá na configuração do áudio. Então ele não tá 100%, porém eu já editei, estou repostando esse vídeo e ele melhorou bastante do que foi transmitido. A parte inicial tá um pouquinho pior, então se você quiser pegar uma parte mais limpa de um áudio melhor, vai lá para 8 minutos e meio, onde o áudio já está melhorado. Recomendo que você assista esse papo, uma conversa com o meliponicultor de Manaus, o Marlos do Meliponário Jupará. Então tem muita experiência e muita informação interessante. Não deixe de conferir o papo na íntegra, lembrando que ele está disponível aqui no YouTube e também no Spotify, caso você queira só ouvir, mas também tem a parte de vídeo por lá. No mais é isso e bora para esse papo que tá muito, muito legal. Sejam bem-vindos a mais um papo de meliponicultor. Dessa vez, como vocês já viram aí no título, né, com meu amigo Marlos do Meliponário Jupará. Então a gente vai ter uma conversa bem interessante hoje sobre as experiências dele como criador de abelhas nativas sem ferrão na Amazônia. Então ele é de Manaus e cria diversas espécies. Então eu já gostaria de deixar aqui meu agradecimento ao Marlos por ter acertado esse convite e também pelo atraso aqui no nosso papo, porque ontem, né, seria na quinta-feira, esse papo tá rolando na sexta, ele vai ficar gravado aqui no YouTube, no Spotify depois, mas na quinta-feira ontem teve um temporal aqui no sítio e eu fiquei sem energia até algumas horas atrás. Eu fiquei 24 horas aí sem energia. Hoje eu iria para a cidade para fazer as lives lá, mas bem na hora que eu estava tomando um banho gelado lá, a energia voltou e agora estamos aqui ao vivo para conversar sobre as abelhas nativas. Então, Marlos, fique à vontade para se apresentar e bora falar sobre as abelhas. Boa noite, pessoal, tudo bom? Me chamo Marlos, estou aqui de Manaus, e crio as abelhas aqui das espécies todas da Amazônia. Crio 12 espécies, crio aqui na minha casa, onde eu vou fazendo as divisões e vou levando para o sítio, onde lá no sítio eu crio as espécies que é para produção de mel. E aí lá eu crio só Jupará, Boca de Renda e Melipona Grande. Aí em casa tem outras espécies mais que a gente gosta, tem um carinho maior, né? Mas aí é uma ou outra espécie. Legal, legal. Pessoal, só me confirmem aqui como que tá o áudio do Marlos. Vamos ver aqui os comentários. Já vou deixando nos comentários também de onde vocês são, tá? Pra gente ter uma ideia aqui. Então o Paulo comentou que é de Atibaia. Tem uma galera que eu sei do Brasil todo aqui. E já compartilhem áudio dos dois, ok? Valeu, Daniel. Segundo o papo aqui ao vivo, vamos acertando aqui os detalhes da transmissão. Então já vai compartilhando também essa live com os amigos. Joga lá no grupo do WhatsApp, tem o compartilhamento aí automático aqui no YouTube. Então você cria tanto na área urbana como na área rural. Isso, crio tanto na área urbana quanto na área rural. E nessa Aí na área. rural só a produção de mel. Ah, tá. Nessa área urbana tem bastante mata por perto ou aí em Manaus tem naturalmente muita mata? Como que funciona? Ou é um Tem, ambiente que tem muita construção e não tem tanta mata? tem bastante mata por perto. Eu moro inclusive bem do lado de uma reserva, uma área preservada, né? Ah, tá. Então dá para aproveitar essa área bastante. Mas aqui, bem ao redor de Manaus, tem bastante área por perto. Assim, principalmente uma área mais central, que é mais dificuldade assim, de achar muita árvore. Mas o resto da cidade tem bastante área ainda de mata, né? Então ajuda bastante na criação. Sim, sim. Hoje você está com quantas colônias, Marlos? Olha, eu tô lá no sítio, eu estou por volta já de 50 colônias. E aqui em casa eu tenho mais 60. E aí eu vou levando, né? Porque são divisões, aí eu espero ela fortalecer, vai fortalecendo, aí eu vou levando para lá. Legal, legal. Então tá crescendo o meliponário. Você cria as abelhas há quanto tempo? Ó, eu comecei tem 2 anos, bem no início da pandemia, né? Ah, que legal. Não faz tanto tempo Aproveitou então. aquela parada, aproveitou aquela parada tudo que deu, todo mundo teve que parar mesmo. E aí eu aproveitei para poder, foi logo que eu conheci as abelhas, comecei a vídeo de outras coisas, de plantações, tudo e apareceu um vídeo das abelhas. E aí comecei a conhecer, comecei a ir atrás, não sabia ainda que tinha abelha com ferrão, né? Aí fui conhecendo tudo, assisti muito o seu vídeo, que é uma honra estar aqui Pô, que participando legal. do convite. Assistia muito os vídeos de manejo, todos aqueles vídeos que todo mundo elogia, os vídeos que você mostrou o procedimento desde o início da caixa até o final, como deu o resultado, né?
Então, queria agradecer por esse convite e por esses ensinamentos também, né? Pô, que legal. Depois eu fui fazendo cursos online, tive curso com a doutora Regina, aí depois tive curso aqui no INPA. O professor Rogério veio para cá, passou um ano aqui com a gente, foi quando eu me profissionalizei mais agora. Pô, que legal, que legal. A gente teve uma leve conversinha antes para acertar essa questão da transmissão. Você já havia me contado, mas eu não fazia ideia, pessoal. Então lá conheci o Meliponário de Pará lá pelo Instagram, né? Um perfil bem grande lá, com vídeos de excelente qualidade, mostrando aí essa diversidade das abelhas da Amazônia. Então o link já está aí abaixo. Então sigam o Marlos lá no Instagram, tá? Já deixei o link dele aí abaixo. É um conteúdo bem legal, tanto é que atraiu milhares aí de pessoas, já está com bastante seguidores lá no Instagram, não à toa pela qualidade dos vídeos, né? A gente ontem, antes de ontem, compartilhamos lá um Reels e depois eu vou colocar aqui no YouTube também os Shorts da Melipona lateralis, né? A Urussu nariz de anta. Então, muito interessante, eu não fazia ideia de que de alguma forma pude contribuir com isso, né? Então, eu fico bastante contente aí por essa descoberta hoje de mais um aí que pôde iniciar na atividade pelo conteúdo que eu coloco, né? Então, bem legal mesmo, fico contente aí. É uma amizade que começa hoje, tenho certeza que a gente vai fazer algumas coisas juntos aí pela qualidade também das suas colônias, né? Pelos vídeos dá pra gente ver o cuidado, as caixas aí no fundo dá pra gente ver o banner, né? O meliponário bem organizadinho, Fiquei lá bem... no sítio, fiquei lá no sítio, aí foi logo a foto no início, quando ele tava só as prateleiras já, né? Uhum. E já tá com colônias lá agora. Já tá com colônia lá agora. Tá, vamos começar então pelo... Você já falou quanto você tem hoje, quando você começou. Vamos falar, já indo... O pessoal gosta bastante dessa parte de produção também, a gente não fala tanto sobre isso. Boa parte dos meliponicultores são robistas, estão começando agora, é uma atividade nova. Mas essa questão da produção. Essas três espécies que você tem lá, como você selecionou? Você viu de outros criadores? Você já tinha aí e viu que ela produzia mais? É, a Jupará e a Boca de Renda já são as que mais produzem aqui, os criadores todos mais produzem mel dela, né? Até porque a Jupará é uma abelha para iniciante e a Boca de Renda já é uma abelha que ocorre aqui na região toda. Então, todo mundo tem isso daí, essas duas espécies, todo mundo cria para poder produção de mel essas duas espécies. A Melipona Grande já foi depois que eu tive já mais contato com o professor Rogério, e aí ele, nos estudos dele, tudo que ele teve aqui, passou um ano aqui com a gente, e aí a gente viu que essa espécie é uma espécie que produzia bastante também, principalmente na área de vaso. Na área de vaso ela produz muito. E aí eu coloquei essa espécie também para poder produzir mel lá no sítio. Essa melipona grande tem um nome popular, como que ela é conhecida? Jupará é grande, por ser parecido muito com a Jupará, né? Só muda algumas coisas assim que mais que o taxonomista consegue ver. Ah, legal, legal. A Melipona grande é uma das maiores, né? Tem a discussão entre ela e a Urucu Boi. A Urucu Se- Boi é a mais robusta, a Melipona grande é um pouquinho mais comprida. Ah, legal. Legal. Você sabe a população que elas chegam? Olha, chega mais ou menos a Jupará tem. A Jupará e a Medicina Grande tem mais ou menos a mesma população, 2.000, por ali, não muito, então. Comparado assim a Mandaçaia, a sua, a Sim, diferença. sim. Uma mandaçaia bem populosa. Chegaria nisso. A boca de renda já é bem mais populosa, tanto é que a gente cria aqui a Medicina Grande e a Jupará na caixa 15 por 15. Hum. A boca de renda a gente cria na caixa 20 por 20. Ah, interessante, interessante. Mesmo sendo abelhas grandes e pensando em produção, é na caixa 15 por 15. Na 20 por 20 ela até vai bem e tal quando a gente não está muito forte, mas ela demora muito mais a Americana grande, né? Até do Pará também. Agora, ela na caixa 15 ela vai bem mais rápido, até para questão de divisão, produção de mel, tudo, ela vai bem mais rápido. Sim, sim. E a boca de renda, ela. O pessoal comentando aqui do áudio, tá baixo. Pessoal, dá uma aumentada aí no áudio. Marlo, você consegue. Eu coloquei no máximo aqui teu áudio. Ah, não. Peço desculpa. Agora eu aumentei o teu. Diminuiu o meu aqui. Tenta falar alguma coisa aí, Marlos. Oi, oi. Melhorou agora? Agora tá mais alto, agora tá mais alto. Ah, Beleza. tá. Beleza. Voltemos então lá na questão da produção. E todas elas, as três produzem quase a mesma coisa de mel ou alguma tem alguma se sobressai assim? Ó, a Medípona grande, ela na área de vaso, que é a área de maior ocorrência dela, ela produz bastante. Ela encaixa aí que chega a produzir aí quase 5, 6 litros aí por você. Ou até mais. Por temporada, pelo ano Pouca, inteiro, você fala de 5 a 6 litros?
Você tira mais ou menos nas duas safras, né? Você tira no meio da safra, porque a nossa safra começa aqui em maio, vai até o final do ano. Aí no meio desse período você tira mais duas safras. Ah, Mas na legal. área de várzea, né? Aí o trio Totalizando aí uns 6 litros. é uma abelha bastante produtora. Beleza, beleza. Já acertamos aqui. O pessoal falou que o áudio melhorou. Mas fica aí, Ah, pessoal, tá. a informação, né? Uma das abelhas que mais produzem aí, produzindo de 5 a 6 litros. É claro, em algumas regiões vai depender de florada aí. Tem gente que fala que Jataí chega nisso, mas é algo muito raro. Então já vão pegando aí, fazendo a correlação com outras informações que aparecem, né? É um pouco difícil algumas abelhas menores chegarem nisso. Já lá na região amazônica, né, essas abelhas que são maiores, populosas e pelo tamanho também conseguem uma carga maior aí de néctar, elas conseguem produzir bem, conseguem produzir bem. Só me tira uma dúvida, Marlos. A Jupará, qual que é o nome científico dela mesmo, pessoal? A Melipona interrupta. Ah, tá, interrupta. Isso. Beleza, beleza. Melipona interrupta. A Melipona grandis, né, como você falou aí, É o nome científico dela e alguns lugares conhecem ela por Jupará Grande, né? O nome popular. sim, sim. E a boca de renda é a Melipona seminigra, né? Seminegra. Isso. Exato, exato. Aí, pessoal, tô meio por dentro ainda das abelhas da Amazônia. E as que você cria na cidade, fora essas três, eu imagino que tem essas três espécies na cidade também. Isso. Tem essas três na cidade também. Aí porque eu vou levando as multiplicações, né? E eu tenho também a Borá, tenho a canudo amarela, que aqui é a Escaptotrigona nigriorrita. É diferente Ah, da que de legal. vocês, que é a xantótica, né? É, daqui é a mandaguaria amarela, né? Escaptotrigona Isso. xantotrica. Você tem É. a canudo amarela. Ela é um pouco diferente, né? Eu vi alguns vídeos lá. Isso, é um pouco diferente. Ela não faz aquela abertura igual da xantótica, né? Ela faz um canudo mais longo, não tão aberto como da xantótica. Mas é É, uma não, abelha bastante populosa, trabalha bastante, produz bastante mel também, pólen, né? sim, sim. No caso, elas também acumulam bastante pólen por aí. Isso. Aí eu tenho aqui também a juparazinha, que é a Melipona amazônica, que é uma juparazinha menor já, chamada bem pequena, que já é como se fosse uma mandaguaria aí. Ah, interessante, interessante. Mas é Manduri, melípona. desculpa. Manduri, desculpa. Ah, É uma tá, entendi. melípona. Entendi, entendi. É. É interessante. E lá no início, você falou que a Jupará ela é considerada uma abelha para iniciante. O manejo dela é bem fácil, então. E é uma manejo bem fácil, até por correr muito aqui na região, né? Somente aqui em Manaus ela corre muito. Então é uma abelha que você encontra, é fácil para divisão, você não tem problema com divisões. É uma abelha mais rústica, uma abelha, então até algum manejo errado de iniciante ela não sofre tanto, ela consegue reverter. Então por isso que indicam bastante ela para iniciante. Entendi, entendi. A minha foi minha primeira abelha, e por isso também do nome do Meliponário de Pará, que é a primeira abelha. E aí, para poder mais pessoas conhecerem ela, né? Que é uma abelha que não tão conhecida. Sim, sim, de fato, esses nomes que a gente escolhe não são tão comuns, né, de conhecimento da população, por ser nome de abelha. Né? O meu era Iborá, mas daí o pessoal lá já tinha registrado antes e eu quis manter o da Borá, né? O pessoal sempre pergunta, então fica aqui mais uma vez a informação. Irapitã é o nome, é um dos nomes indígenas da abelha Borá. Irá é abelha, né, igual Iraí, Irapuá e assim por diante, e Pitã é vermelha, né, que é da pitanga, né? Então mesma origem ali. Então a abelha vermelha, a borá alaranjada, né, no caso, a borá tem esse tom alaranjado e quando você abre a colônia ali tem os potes de mel com coloração bem alaranjada, uma cera alaranjada. Então por isso o irapitã e no caso do Marlos o jupará aí, por ser uma abelha de fácil manejo e a primeira que ele começou. No caso, Marlos, quantas divisões você consegue tirar dessas abelhas? Algumas mais, outras menos? Ou é uma média de todas elas? Eu não gosto de levar assim, a 4 divisões por uma caixa, né? Eu faço bem menos, eu faço de 2 a 3 divisões, porque eu gosto de dividir o enxame bem forte, até para não ter problema de não formar rainha, ter problema de estar um enxame fraco depois, você está cuidando mais do enxame, né? Então eu formo um enxame bem forte, deixa ele estar bem populoso, aí eu faço as divisões. Então eu faço de uma caixa, eu faço mais ou menos umas 2 a 3 divisões por ano. Ah, legal, legal. Já é uma quantia bem boa. Eu não sei se Uhum. essa chega a ser a média do meliponário aí, mas dá para crescer um meliponário de uma forma bem interessante com essa quantia de divisões. É que aqui E também o que ajuda é Desculpa, cara. O que ajuda aqui também é o nosso clima, né? Nosso clima aqui a gente tem um clima quente quase o ano todo. São 6 meses de chuva e 6 meses de verão. Mas só que nesses 6 meses de chuva também
tem muitos dias de sol, então aí ajuda bastante você fazer o manejo das divisões, né? Sim, sim. Quais seriam os períodos, mais ou menos, aí dos 6 meses de chuva e os 6 meses de seca? Mais ou menos de janeiro, começa assim, mais ou menos dezembro até maio, por final de maio, aí tá muita chuva ainda aqui. Aí depois que você já começa a fazer a preparação ali em maio, para poder colocar as melgueiras depois quando começa o verão. E aí a chuva lava muitas flores, né? Então aí ela, tipo, você tem que ajudar, dá mais a produção, você tem que ajudar ela na alimentação. Aí ajuda aqui, geralmente com a alimentação. Xarope. Ah, tá, interessante, interessante. Tem que fazer um manejo aí de suporte para manter as colônias fortes na Sim. entre-safra, no caso, então. É porque é muita chuva, então aí as flores já estão quase sem nada, já tá sem néctar, sem pólen, então elas têm precisam de uma ajuda. Tá, interessante. Eu imagino que por ser uma abelha grande, ela baixa o estoque bem rápido, né? Sim, a boca de renda, ela, você deixa uma melgueira, você vai ver a melgueira tá cheia, aí dá uns 2, 3 dias de chuva, você vai ver, ela já comeu metade ali da melgueira, já que tava cheia, bastante, ela come tudo. Tá aí, ó, pessoal, fica uma pergunta que sempre me chegam, né? Uma pergunta uma pergunta que sempre me mandam, como fazer a questão de alimentação artificial versus a produção de mel. Né? Obviamente, quando você quer produzir mel, você não vai é, exagerar no xarope ou estar alimentando ela na hora da produção. Mas muita gente fica na dúvida quando parar a alimentação. No caso dessas abelhas, percebam que o Marcos comentou aí, e que eu perguntei já meio sabendo um pouco, a questão de ela ser uma abelha grande e populosa, ela consome muito rápido. Então, quando você está alimentando e vê que ela já começou alguns potes, você pode parar, que logo ela vai consumir aquele resto de xarope e, se tiver florada, né, se for época de produção, ela já vai estocar o mel. Quando a gente fala de uma jataí, de uma tubuna, ou até mesmo às vezes de uma mandaçaia, quando você deixa ela ficar com muito mel de xarope, às vezes ela não baixa. Então tem que ficar atento na hora desse manejo. Quem quer produzir e alimentar na entre-safra, principalmente no caso aí de melipo, né, a jataí é mais tranquilinha, ela vai acumular ali ao redor do ninho o mel que é para ela, você não vai precisar se preocupar muito. Mas no caso aí de produzir mel de melípona, você tem que ficar um pouco em cima ali, caso você queira melhor produtividade. E para apis não é diferente. A gente está falando aqui de um trabalho realmente, né, da produção. Para apis não é diferente, por exemplo. O pessoal vai lá e alimenta um pouco antes das floradas. Os apicultores até muitas vezes ficam olhando as floradas para ver quando vai abrir ou não. E daí eles colocam alimentação artificial para a colônia ficar mais populosa, para daí no momento que as flores se abrirem, ter população para ir buscar esse recurso e fazer o mel. Então ficar atento aí. Tem um detalhe aí que você vai ter que observar, não adianta, você vai ter que observar a sua colônia, né? Como o Marcos falou aí, 2 dias, 3 dias de chuva, a boca de renda consegue consumir metade de uma melgueira. Né? Então tem que ficar aí atento nessa questão da produção de mel, né? E imagino que o xarope aí você faz também aquela questão de mais denso ou menos denso, dependendo da época de chuva. É, como tá, na época de chuva eu vou fazendo mais denso ou menos denso. Nessa época de verão agora já fica menos concentrado. Sim, sim, mais água no ambiente, né? Ainda mais Isso, é. imagina em Manaus como deve ser a umidade em ambiente. Aqui todo o tempo aqui é bastante úmido aqui. Nessa época, até agora no verão tem dias que são bastante úmidos, né? Sim, sim, E aí tá lá. as abelhas são adaptadas, né? Você só cria abelha nativa aí do bioma, né? E, E tá, fora essas três, você falou que tem a juparazinha, a canuda amarela, como que é o nome científico dela mesmo? Escaptocigona nigrorrita. Nigrorrita. Pô, que interessante. É isso que eu falo, pessoal. Escaptotrigona tem no Brasil todo e tendencialmente elas vão produzir bem. Então, se alguém tem alguma dúvida aí qual espécie começar a criar mais, vai de escapto que é uma boa opção. Né? Ela é bastante defensiva ou ela é mais tranquila? Não, é defensivo, ela é bem defensiva. É defensiva, é E defensiva. só tem que estar todo tempo com proteção, né? Proteção tanto para mexer nela quanto na borá. Ela só mexe com proteção, aquela proteção da cabeça. Pá, legal. Você sabe dizer qual borá que é? Qual tetragona que é? Clavícula. É a clavipes mesmo? É. Ah, interessante. Ela realmente é a que está mais espalhada, né? Tem a elongata, tem a quadrângula, mas a, a tetragona clavipes é a que é mais encontrada aí Brasil afora. Interessante, Aqui então. também a gente tem a Tetragona Getter. Foi até um mel muito bom, o mel dela parecido com o da Borá também, mas é um mel mais ácido. Eu estava no congresso aí, eu até tinha o professor Rogério tinha umas amostras, ele colocou para poder expor lá, para experimentar, aprovar.
Um mel muito bom também dela. Ah, interessante. O da Borá é bem, Chamada bem de gostoso. Borá Mansa, né? Ah, essa é a Borá Mansa. Hexagonal Gap. Ah, tá. E você não, dessa você não tem daí. Não, essa aí eu não tenho, mas eu tenho só o vídeo lá no Instagram, eu tenho o vídeo dela. Ah, legal. Lá quando eu fui visitar o INPA, só tem lá dela. Uhum. Então você tem bastante contato com o INPA aí, né? Pessoal, para quem não sabe, o INPA é o que desenvolveu a Caixa, né? Que muita gente conhece aí o nome, né? É o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas. Então tem bastante pesquisa com abelha nativa lá, né? Ainda mais pela variedade, diversidade de espécies da região. Então é um centro de pesquisas bem interessante pelas abelhas nativas, né? E ele faz um trabalho muito bom lá, e como eu falei, o projeto teve esse um ano aqui com a gente, agora ele já voltou para a Bahia, mas aí a gente fez uma proximidade de, por exemplo, se você tem alguma espécie, você leva lá 10 espécies, coleta, ele identifica, dá um tempo, né, ele identifica a espécie, traz para você, tanto é que a Captotrigona nigroíta era uma que todo mundo falava que era xantótica aqui, né, falava que era a mesma Captotrigona daí, e aí eu via que ela não fazia o sambudo igual. E aí, quando o professor Rogério veio aqui, ele veio, coletou, aí que foi feita a identificação dela como nigroísta. Mas então, até então, todo mundo falava que era xantótica. Ah, que interessante, que interessante. De fato, pessoal, essa questão das entradas é muito característico, né? A tubuna mais aberta, a corneta, mandaguari preta com a parte de baixo mais maior e a mandaguari amarela com uma corneta parecida com a da tubuna, mas bem clara e bem amarelada, né? E no caso dessa, a nigrorita, Scaptotrigona também amarela, canudo amarela lá da Amazônia, com uma corneta diferente, né? Coisa que a Xantotrica vai fazer no máximo no meio da mata, com muita sombra, mas a ponta da corneta ainda vai ser, a ponta da entrada ainda vai ser bem grande, né? Diferente da canudo. Isso, aqui o canudo daqui é um canudo que ele sai do mesmo tamanho praticamente, desde a base ele chega lá no final. É um canudo assim aberto, e não abre aquela ponta. Isso, excelente, excelente. Ó, o pessoal está perguntando aqui, estão querendo saber sobre a Duquela, a famosa caçadora de limão. O pessoal gosta bastante dessa. E a Duquela é muito bonita, a Duquela eu também tem, ela tem lá no sítio, lá, ela tá lá para proteger, lá, ajudar a proteger. E tem limão por aí? Tem limão por aqui também, tem. Na cidade você Tem não teve bastante. problema? Não, eu ainda não tive problema. Tive problema aqui com o Arapuá. Arapuá vindo cercar as caixas de Borá. Aí foi aquela briga, você imagina. Caramba! Mas de limão ainda não tive. Teve um dia que eu cheguei aqui no meio de Ponara e tava toda a caixa da Borá coberta de Arapuá por fora, elas querendo invadir e as Borá se fecharam dentro da caixa. E não teve, você não fez nada diferente, veio entre aspas do nada. Não, não fez nada diferente. Elas chegaram, quando eu cheguei, fui observar as caixas, sempre chego do trabalho, e vou dar aquela olhada do dia a dia. Quando eu fui dar uma olhada, cheguei, eu olhei, a caixa tava preta assim por fora, todinha. Só Arapuá lá encostada. E a Caramba! sorte é que as boias fecharam, né? Elas fecharam logo a entrada todinha rapidinho e elas não conseguiam entrar. E não quiseram entrar pra Eu briga, tirei né? as caixas, Porque manteve. Isso. senão seria uma cena Aí nesse de dia já não guerra. voltou mais. Foi só essa briga nesse dia, depois já não voltaram mais. Interessante. Uma dos quadros que eu vou abrir aqui no Papo do Meliponicultor são situações inusitadas que sempre acontecem, né? Então já tá aí uma situação inusitada, porque não é tão comum assim, né? Do nada a arapuá atacar, a não ser que a colônia esteja fraca, ou a pessoa deixou cera, ou deixou a colônia meio aberta, pode, pode acontecer, né? Mas do nada, ainda mais pra cima de uma borá, né? Sim, e a caixa é bastante populosa, a caixa tava com 3 módulos. Tá pedindo bem, né? Arapuá é bem corajosa. E daí lá no Corajosa. sítio, lá no rural, você conseguiu ver então a Duquela trabalhando contra limão? Não, ainda não presenciei, aí quem presenciou já teve até os relatos que ele fez onde saiu esse estudo, né? Que foi essa da Duquela defender a fazer de mão, foi o Adu. O Adu ele cria lá em Presidente Figueiredo, ele é um criador lá de Presidente Figueiredo. Lá ele tem a Duquela lá também, tem a melípona lateragem, que foi aquela que a gente fez o vídeo. E lá é onde ocorre a melípona lateragem em Figueiredo, e lá tem muita Duquela. Então ele tem bastante, foi ele que fez esse relato que ela fez a defesa da limão. Né? Ah, entendi, entendi. E minha câmera caiu aqui agora. Cadê, pessoal? Ah, tudo certo, tudo ok. Beleza, voltamos então. Enquanto eu vou arrumando a minha cara aqui no quadro. Que a gente estava falando da Duquela, né? Beleza, valeu, pessoal. Muito obrigado. Desculpa o imprevisto aqui.
voltemos com o nosso papo, voltando a falar do Kella, a abelha defensora de limão, né? Então, tá falando que quem que observou por aí? O Adu. O Adu é um criador lá de Presidente Figueiredo, bastante experiente também. Ele cria tanto abelha com ferrão quanto abelha sem ferrão. Entendi. E a apicultura chega a ser forte na Amazônia ou é mais a criação de abelhas nativas mesmo? A cultura também é forte, tem alguns grandes criadores aqui também. E a abelha nativa ela está crescendo mais agora a produção, criam muito mais para hobby, conservação, e a produção está crescendo bastante agora aqui. Tá mais voltado para esse lado de produzir, né? Fazer a Amazônia aqui produzir mel. Tanta espécie que a gente tem, Exato, exato. Espécie florada, né? E clima e adequado também, tudo realmente voltado aí para melhor produtividade, aliado ao manejo e conhecimento que já vem sendo disseminado, né? Então, realmente tem um grande potencial aí a meliponicultura na Amazônia. O- Essa questão da produção de mel, você já está comercializando o mel e alguns outros produtos ou fica mais na questão da comercialização de enxames ou você não comercializa enxames? eu comercializo enxames e estou comercializando o mel, eu comecei agora no congresso. Depois coloquei um primeiro lote aí do meliponário, foi para inaugurar, fazer a inauguração no congresso, né? Aí agora eu estou comercializando aqui ainda. Já não estou enviando para fora, mas aqui em Manaus já estou comercializando. Ah, que legal, legal. E fala pra gente como foi o congresso, como a gente já conversava com o Marlos há um tempo lá no Insta, ele falou pra mim do congresso, eu queria muito ter ido, mas ao mesmo tempo eu tava tendo a UDR, né, pra quem viu algum vídeo, eu falei em alguns vídeos, lá no Instagram, a oficina de desgaste e resiliência lá do canal Sobrevivencialismo, então eu participei lá no final de semana, no mesmo final de semana que tava, na mesma semana, na verdade, que tava ocorrendo o congresso, e infelizmente eu não pude participar, mas pelo que eu vi foi um evento bem interessante, né? Foi um evento bem interessante, ver muita gente prestigiar aqui, agradecer a todo mundo que pôde estar aqui, né, que se disponibilizou, estar aqui foram 3 dias. E no quarto dia foi visita de meliponário, então o pessoal pôde conhecer as abelhas aqui, foram muitas palestras, o INPA organizou aqui junto com o FAM, e organizou bastante palestras, que teve várias oficinas, se eu não me engano foram 53 palestrantes que teve aqui, e muitas oficinas durante esses dias. E vai ter o próximo aqui daqui a 2 anos, né? O segundo congresso. Ah, que legal, 53 palestrantes tem bastante conhecimento. Bastante, For... bastante. E aí você revezava tanto em palestra quanto em oficina, né? E muita gente conhecida e importante aqui da meliponicultura. Foram o quê? 3, 4 dias? Foram 3 dias. Três 3 dias dias. e o quarto dia foi de visitação nos meliponários. Teve o meliponário do João Fernandes e da dona Aldenora que estavam recebendo as visitações. Foi muito legal. O pessoal pôde conhecer as abelhas de perto, provar o mel, tomar o mel do canudinho. Então teve vários eventos. Pô, que legal, que legal. Acabei perdendo, mas na próxima com certeza estarei aí. Como a gente já conversou um pouquinho antes, pretendo ir até antes para conhecer as abelhas de perto e conversar sobre elas, né? Algo que deve ser bem interessante ver as abelhas aí de perto. Marcos, você Realmente, não só você, como todo mundo que está nos assistindo aí, né? Que for ver o vídeo, vai convidado a conhecer nossas abelhas aqui, conhecer a meliponicultura. Tem vários criadores aqui, tanto em Manaus quanto ao redor, também pelos interiores. Tem cooperativas que produzem bem, com cooperativas de Boa Vista do Ramo. Então tem vários produtores aqui em Manaus e ao redor, né? Nas outras cidades também. é isso que eu ia perguntar, se o teu meliponário está aberto à visitação, conversa com você no Instagram, marca alguma. E Esse é o caminho daí. daqui de casa ele tá aberto no Instagram, o lado do sítio ainda tá meio inacessível, que o ramal a gente está resolvendo lá, mas o do sítio ainda não tá aberto a visitação. O daqui de casa a gente combinando aí no Instagram, de vez em quando alguém vem fazer uma visita aqui para poder ver as abelhas de perto. Ah, legal. Já fica aí, pessoal. Quem tiver interesse, for da região, né? Tem gente da região aí assistindo ou tiver passeando lá por Manaus, entre em contato aí com o Marlos para visitar o meliponário. É... Mirins, você cria alguma mirim por aí? Tem as mirins da Amazônia, tem algumas espécies bem diferentes, né? Aqui eu tenho duas, né? Eu tenho a Scaura lactalis, Hum, uma bem pequenininha, que o pessoal geralmente chama em alguns lugares de jataí pretinho, né? E sim, eu do tenho cupinzeiro, né? a Leurotrigona pusila, que é a que chama nanolambiólio. Ela é bem menorzinha que a lambiólio. Caramba, que interessante.
Pô, essa daí fez maior sucesso aqui no Congresso, todo mundo, o pessoal comentando, brincando, né? Falando que ela, em comparação, como se fosse o piolho da lambioli, que era bem menorzinha. Cara, imagina uma menor que a lambiores parece um mosquitinho de cachorro já. Essa acaba sendo menor ainda. E você consegue multiplicar elas ou é uma outra colônia que você conseguiu por aí? Não, essa daí foi só para poder ter essa espécie, porque aqui ainda não fiz multiplicação. Ela tá bem mais recente aqui no meio de Ponari, mas não fiz multiplicação. A da escala que ela já tá ficando bem forte já tá quase vou fazer uma multiplicação dela agora, mas vai ser a primeira também. Ah, legal, legal. É, e o que você falou aí, né, na questão de ter mata por perto, né? Então deve ter mais colônias por aí. Por Manaus é fácil encontrar enxames nas árvores, o pessoal encontra aí. Qual espécie é mais encontrada na área urbana? Porque Tem muito, Jataí, o pessoal encontra Mirindroriana, muito. que a gente acha por aqui, não tem, né? Já tá aí aqui, você tem uma ideia difícil. Até o pessoal procura bastante, todo mundo fala que tem no Brasil todo, né? Mas só que é uma espécie difícil de achar aqui. Sim, Tem bem sim. poucos criadores que tem ela. É que pela lista ela acaba entrando em- na Amazonas, né? Então é uma área muito grande, não necessariamente vai ter em Manaus, né? Difícil. Manaus é muito difícil. Mas tem alguns outros interiores de Manaus que tem, que ocorrem ela e eles têm mais facilidade. Mas aqui, por exemplo, os criadores de Manaus são bem poucos que tem ela. Mas pela cidade, o que acaba encontrando por aí, ou não encontra tanto em árvore, muro? Encontro, eu já fiz até o resgate de uma também na cidade, uma que estava no solo mesmo, né? Um enxame bem grande, populoso. Qual espécie? Esse enxame. Qual espécie que era? A Jataí. Ah, já tá aí Aí eu mesmo. fiz, essa daí eu consegui fazer o resgate. Agora, outras das espécies com facilidade você acha. Você acha boca de renda, jupará, tem bastante. Ah, deve ser interessante. Moça branca também, você acha muito aqui em Manaus. Moça branca ela tem muito, né? Você cria ela aí. Tenho também. É a A Friesiomelita do tricocerata. Oi? A Frisomelita tricocerata. Tricocerata. Isso. Interessante. Daí essa você já tá fazendo divisão ou não? Já. Isso aí eu tô fazendo divisões, aumentando também o plantel dela. Legal, legal. Uma abelha bastante bonita, né? Ela chega a Isso produzir aqui alguma também coisa aí? tem o criador aqui nosso aqui também, o seu Itamar, ele é o presidente da ACAN, que é a Associação dos Meliponicultores, e ele tem um trabalho bacana que ele faz com produção de própolis dela, né? Ela extrai muito, ele tem muita, no sítio dele ele tem muita do breu branco, então ele faz o própolis do breu branco dela, e é um própolis muito cheiroso dele. Pô, que legal, que legal. Eu tenho algumas marmeladas aqui e pretendo agora, esquentando, né, colocar elas aí para acumular um própolis e testar um extrato, porque o cheiro é muito bom, ele é bem resinoso, então imagino que da moça branca seja realmente bem bom mesmo, bem interessante. Sim, é bem cheiroso mesmo. Inclusive até no congresso ele levou a borra do próprio só já cheirava bastante, já que ele levou para todo mundo poder cheirar lá, sentir o cheiro, né? Então só a Sim. borra já cheirava bastante. É, as minhas marmeladas aqui, você chega, dependendo se estiver quente, né? Você chega Uhum. próximo da caixa já começa a sentir o cheiro das resinas dela. Ó, É bem interessante as filiais de bom também omelitas. ele coleta muita resina também, a Dukel, né? Eu tava vendo só que a gente vai poder falar mais da Dukel. E ela Sim. coleta bastante resina, uma abelha que coleta bastante resina, produz bem própolis, produz mel também. Você trabalhando com ela produz bastante mel. Eu até postei um vídeo de uma melgueira que tava cheia esses dias no Instagram. Ah, interessante. O mel dela é parecido com de melipo, não? É mais de escapto? Ele é um, esse que eu provei ele tá um pouco mais ácido, mas lembra assim um gosto adocicado assim de melícono. Ah, interessante, interessante. E qual caixa usa para Duquela? A Dukel aqui, por exemplo, o Adulho usa numa caixa 20 por 20. Mas também tem outros criadores aqui, como o João Fernandes também, que é outro grande criador, ele usa na 15 por 15. Eu achei na 15 por 15 ela uma evolução mais rápida. E quando fica mais apertada, né, como o professor Rogério diz, a abelha quer AP. Então quanto mais ela apertada, ela sobe melhor, eu achei o enxame fica mais estruturado, mais forte. Ah, legal. De qualquer forma, é uma abelha grande e populosa, então, né? É uma abelha grande e populosa também. Ah, interessante, E interessante. a curiosidade dela são os discos, né? Que não é nem disco, né? Ela faz tipo um cacho com um disco, é diferente ela. Ah, eu vou dar Também um. produz célula real, que é uma célula mais difícil para poder achar, você identificar a célula assim na borda do disco, ela tem o mesmo tamanho. Como ela não tem um padrão, não é retinha, então é mais difícil para você identificar até a célula real. Aí já quem tem mais experiência.
Mas ela não tem um comportamento de formar uma célula que nem a Friasia melita? Não, ela tem a célula, só que é difícil a identificação, porque não sei se você chegou a ver algum vídeo dela, ela não é um disco de melípona, que fica tudo reto as células, né? E é Sim. mais parecido com um cacho, ele fica todo meio de uniforme, então você para identificar a célula real já é mais difícil. Ah, interessante, Aí interessante. sempre olhando por baixo você consegue identificar ela, Essa diferença daí. a diferença de uma para outra, aí você consegue identificar a célula real, para poder fazer a divisão, né? Sim. E a gente conversou antes de ontem, né, falando rapidinho sobre a nariz de anta. Você comentou que ela não acumula tanto barro. Você já chegou a fazer o extrato de própolis? Você tem feito o extrato de própolis aí? Pensa em fazer, testar com as espécies que você Não, tem? uma que eu quero fazer é dela até o extrato dela, né, da lateral, porque ela é bem diferente, ela não acho que ela não acumula tanto barro, é um gel próprio mais resinoso dela, mais próprio, até mais colorido, diferente. E ela é uma abelha também, como eu lhe falei, ela ocorre lá em Presidente Figueiredo. Então a gente tem todo o cuidado aqui de fazer a divisão dela, para não ter, não formar a rainha aqui, como com a boca de renda ocorre muito na região, às vezes ocorre de uma outra formar ficar um enxame meio híbrido que chamam, né? O professor Rogério até coletou lá para o INPA para poder fazer esses estudos para ver se realmente eles estão hibridando ou não. Mas ocorre esse problema. Aí na hora da divisão a gente pega, faz a divisão, leva a caixa filha direto lá para Presidente Figueiredo, quem tem um criador próximo, então na estrada, algum sítio, e deixa lá, ela forma a rainha e a gente traz de volta para Manaus. Aí consegue criar tranquilo. Olha só, pessoal, que interessante a informação sobre a nariz de anta, Melipona lateralis, talvez hibridando com a boca de renda, né? E o contrário não foi observado, de boca de renda hibridando com a nariz de anta. Não, ainda não foi observado, mas é uma que estão coletando várias espécies para poder, quem cria as duas juntas, né, para poder fazer esses estudos. Mas ocorre, por exemplo, às vezes do canudo da nariz de anta ficar com a boca de renda no final, sabe? Já tem vários vídeos já registrando isso. Tá aí, pessoal, mais um relato interessante aí da observação da entrada, a possível hibridação, e talvez na boca de renda não aconteça, porque, como você falou, tem muita boca de renda, então o zangão de boca de renda tem a vontade, né? Um pouco diferente Isso, é verdade. da nariz de anta, que fica um pouco mais adensado ali, e na hora do cruzamento tem bastante zangão de boca de renda, né? Mas legal o cuidado que vocês estão tomando, e dependendo do resultado, né? Pelo menos você tem o outro meliponário lá para conseguir separar elas, né? Isso, é verdade. Aí eu deixo ela já separada já. E das que você cria, a particularidade de disposição das espécies, assim, o que você observa aí? Dá para criar junto, não dá? Lado a lado? A lateralis não pode com a borá não pode com a canudo amarela? O que você observa Aqui, aí? por exemplo, eu deixo mais, eu crio em condomínio, né, em prateleiras. E aí eu crio do Pará, boca de renda, as outras espécies. Assim. Já deixo elas próximas, não tem problema, consegue trabalhar normal. Agora já Borá, canudo, aí eu crio elas no cavalete. Em casa mesmo também que eu tenho umas aqui. E aí eu crio elas no cavalete separadas. Mas para você Só poder que já, manejar, mas não é porque elas brigam com as outras. não, já aconteceu de canudo brigar, até diminuir mais aqui em casa, depois que eu fiz o sítio, já aconteceu muito de canudo com boca de renda, confusão feia mesmo, grande. Tanto eu cheguei um dia aqui, logo que eu trouxe a canudo, aí a boca de renda começou a querer invadir a canudo lá, tomar a caixa. Aí quando foi no outro dia, isso mesmo na mesma semana, quando foi no outro dia, as canudo estavam entrando nas caixas da boca de renda e ficando em posição de guarda para defender o enxame e não deixar a boca de renda entrar. Caramba. Aí, mais essas duas, agora o resto é mais tranquilo. Aí eu diminuí mais as canudas, levei mais pro sítio, vamos lá pro sítio agora. Aí em casa já não deixo mais a canudo. Tá aí, pessoal. Esse negócio de escaptotriguana amarela são chata e briguenta mesmo, porque a xantotrica é a mesma coisa, né? Ela invade bastante colônias e toma conta. Então, tá aí. No geral, Esse foi um vídeo também que eu postei lá no Instagram já tem um tempinho já. E aí, mas tem esse registro também da boca de renda toda ao redor do canudo lá da canudo amarelo. interessante. Vou dar uma pesquisada lá. Pesquisem também. Tem bastante vídeo lá no perfil do Marlos. Vamos ver as perguntas aqui. O Meliponário Raiz do Cerrado, falando da Leurotriguana puscila, sobre ela ser menor que a lambiolhos. Ó, perguntou se você tem a Pilotrigona lurida, abelha piranha.
Não, essa daí não. Essa daí um amigo meu, que é o João Fernandes, tem ela. E foi lá que eu fiz o registro. Mas essa daí eu não tenho. É uma abelha bem Tenho mesmo diferente? contato. Chama aqui ela de borá-cavalo, né? Em alguns lugares também chama ela de borá-cavalo. Pilotrigona. Isso, é Ptilotrigona Ah, luris. pitilotrigona. Agora eu consegui ler o T aqui, eu não estava enxergando. E é uma Piti... abelha bem defensiva também essa daí. Até um dia desse, quando eu fui fazer o registro, até esse vídeo tá mais recente lá no Instagram. Aí eu fui fazer o registro, eu perdi uma camisa, aquela remanchada toda, passado o dia todo me cercando lá e pronto. Depois que ela marca o cheiro, já era. Colando resina até não querer mais. E a camisa tá toda de resina até hoje. A esposa aqui que tá ficou brava. Boa, boa. O pessoal perguntando aqui a questão da umidade. O que você faz com as caixas aí? Qual que é a maior dificuldade? Dá para usar pinos? O que dá para fazer aí? O que você geralmente utiliza? Não, aqui a gente não usa pinos porque a umidade é muito alta mesmo, né? Então aí a caixa de pinos ela vai muito rápido. Rápido, rápido tá se desfazendo. Então aqui a gente usa mais cedrinho. A madeira que eu mais uso aqui é cedrinho. Ah, cedrinho mesmo. É. E ela não rói tanto daí. Já não rói tanto, né? Mas mesmo assim, de vez em quando a gente tem que fazer uma restauração nas caixas, trocar alguma caixa, até por causa do tempo, né? Tempo, umidade, chuva, tudo ele vai deteriorando, ela, até por fora também. Ah, interessante, interessante. Ah, não, de fato, Uma né? outra também que eu vi aqui também, que é mais para venda de enxame, essa já, é a boca de ralo, que é uma urso amarela, né? Não sei se você já viu ela. Hum. Ela vai ser a melípona. Ela é a melípona paraense. Ah, paraenses. Uma das ursas E amarelas. Interessante, boca de também é ralo. outra encrenqueira também, tem que criar sozinha ela, porque não dá pra ficar junto com as outras, porque ela é uma confusão sempre. Ah, tá. Essa então tem essa particularidade aí de ser encrenqueira. Mas também produz bastante, é uma abelha que produz bastante mel. Aqui em casa, por exemplo, eu coloquei, tinha uma colônia forte, aí eu coloquei duas melgueiras nela, porque aqui em casa eu não produzo mel, né? Eu deixo só mais para divisão mesmo e manter os enxames. E aí eu deixei uma colônia forte de boca de ralo e eu tô com duas melgueiras nela, já tá quase cheia, eu vou coletar esse mel dela agora. Ah, que interessante, cara, interessante. Deve Uma ser. melgueira, eu até postei essa também, é uma melgueira interessante, ela tá com vários potes de mel líquido, mel já um mel gelatinoso, o outro mel também cristalizando já, um mel bem grosso já, na mesma melgueira. Aí eu vou até coletar para fazer, levar lá no para fazer uma análise nesse mel. Sim, deve ser de florada diferente ou tá se comportando diferente dentro E dos potes, né? é interessante essa melgueira que ficou. É porque cristalizar num local mais úmido é mais difícil, né? É verdade. Geralmente vai cristalizar Na um. época que essa família da Melipona Grande, da Pará, eles fazem um mel bem gelatinoso. Eu não sei qual é essa florada, tá vendo para ver qual é essa florada, e o mel bem gelatinoso, você pega na colher, ele é igual uma gelatina mesmo. Ah, que E interessante. tem um mel bem gostoso, pensa no mel gostoso é esse da Melipona Grande. É, e é um agregado ao comércio, né? Porque não é só o sabor, a cor, a espécie nativa, tem a consistência diferente, E né? é consistência totalmente diferente, é outro mel. Ah, que legal, que legal. O que eu ia perguntar? Ah, é, deve ser interessante ver uma melípona lotando melgueira meio rápido, assim. Aqui, às vezes, eu consigo ver a mandaçaia, mas no geral é um pouco mais difícil, né? Uma área um pouco mais degradada, não tem tanta mata, mas eu tava quase reclamando, mas as tubunas aqui têm surpreendido um pouco. Tô conseguindo fazer algumas coletas bem interessantes aqui da tubuna, então consigo ver um pouco essa produção rápida aí das espécies rápida, de espécies produtivas, né? Mas ver uma melípona lotando melgueira assim deve ser bem interessante. Você chega a utilizar melgueirão ou é tudo na largura da caixa mesmo? Eu uso nem uma largura da caixa. Tem alguns criadores aqui que usam esse melgueirão. Mas aí eu acho que é mais em área de vaso, assim, que aí quando é época de florada mesmo na vaza, florada encaixa, por exemplo, que às vezes coloca duas melgueiras, se você não estiver atento, ela tá jogando o néctar fora no pé da caixa porque a florada tá em alta. Caramba, ela chega a jogar fora. Chega a jogar fora. Esse meu amigo que ele cria lá, o João Fernando, que ele cria também lá em Manacapuru, e é uma área de vaza que ele cria lá. Então ele não tem tanto tempo para poder estar indo lá e voltando, né? Então ele bota duas melgueiras. E aí quando chegou, o rapaz mandou um vídeo para ele lá que observa as caixas, aí tava jogando no pé da caixa, a cheia de formiga que estavam pegando néctar. E a lixeira cheia de néctar também. Caramba, que E abelha eles não chegaram a maluca. fazer o mel, né? Ela só deixou ali que ela trouxe armazenado. Mas Abelha. lotado, aí vai ver as duas melgueiras lotadas. Aqui tem uma florada que dá o taxi na época da vaga.
taxi, elas fazem bastante mel. Fica tudo florado, você passa assim, vai passando de barca ali, olhando nas beiras da vaza, então tá tudo florada bonita mesmo do taxi. Então elas produzem bastante nessa época. Ah, entendi. E pessoal, já fica aqui, às vezes o pessoal fica sempre aí na busca da flor de ouro, né, que vai produzir mais. Como ele falou aí, é o taxi numa determinada época, na área de várzea, para quem não sabe, a área de várzea é a área alagada, né? Isso. Então tem bastante umidade aí, não adianta, por exemplo, eu pedir sementes do taxi para trazer aqui para minha cidade, né? Tem toda a questão de clima também, né? Então tentem buscar aí as melhores floradas das suas regiões, tá? Identificar, você vai conseguir encontrar alguma. Mas Até aqui você vê uma diferença, como eu falei, o taxi ocorre na várzea, aí tem alguns que tem terra firme aqui e já não floresce tanto quanto o da várzea, sabe? Até então. na mesma região, só para mudar algumas coisas, ele já não tem a mesma florada. Sim, até nas plantas às vezes tem uma pequena variação ali, né? Uma variedade que é adaptada ao alagado, a outra não é, então não adianta tentar ficar modificando muitas coisas, né? É claro, plantar sempre o máximo quando a gente tiver algum espaço, mas agora, preferencialmente, aquelas que já são nativas da região, né? Até porque a abelha já conhece, né? Que ela gosta tudo, então ela já vai com mais facilidade, você vai ter menos trabalho, né? A abelha vai ter menos trabalho, você não vai ter tanta perda. Sim, sim. Ah, tá, tinha dado um probleminha aqui, mas acho que já tá tudo certo. O Jonatas Veríssimo já mandou algumas vezes aqui. Há alguma abelha de colônia que polinize os citros? Jonatas, basicamente quase todas as abelhas nativas vão nos citros. Aqui eu já vi mandaçaia, bugia, mas é mais a arapuá, guaxupé poliniza bem. E a apis, tá? A apis está dispersa aí pelo Brasil todo, então provavelmente vai ter alguma colônia de apis aí por perto que vai polinizar os citros. Tá? Mas as abelhas nativas trabalham bem. Marmelada, já vi nos citros. A borá gosta bastante, né? Então, Eu vejo muito aborá. borá chega a tomar conta Isso. das flores de limão e laranjas, pelo menos o que eu observo aqui. Então, deve ter alguma por aí, tá? Mas vale a pena borá, talvez, se você estiver pensando aí na polinização dos citros. Pessoal, verdade, já estava me esquecendo, já me esqueci lá no começo, né? Deixa um like aqui no vídeo, bastante gente acompanhando. Ah, tá. Foi um comentário aqui sobre a subespécie de Melipona lateralis, que tem a Melipona lateralis cangurumensis. Acaba tendo algumas variações, né? Das espécies. A que você tem aí é a Melipona lateralis mesmo. Marlos caiu, logo voltaremos. Pessoal, podem deixar as dúvidas aqui, tá? Podem deixar as dúvidas aqui, a gente já vai responder. Vou esperar o Marlos voltar. Tinha travado aqui, eu não vi. O Marlos teve um probleminha com a energia também lá, pessoal. Essa nossa live aqui tá... tá lá. O Joel Zal, sem energia em Manaus. Apagão geral, caramba. Ele vai entrar aqui pelo celular, vamos ver. A questão da energia não tá deixando a gente fazer esse papo aqui. Ontem fui eu, hoje o Marlos. Cadê? A diversidade do Meliponário... Aline Zal. Parabéns, a diversidade do Meliponário Jupará é incrível. Realmente é muito legal ver essa diversidade. O Marcos Antônio Maia Júnior. A primavera chegando, com muitas chuvas, atrapalha a captura na região da Serra do Mar? Então, cadê? Marcos, atrapalha um pouco, mas as chuvas são necessárias. O principal agora é o calor. Então, tendo calor, as abelhas podem e vão enxamear, tá? Então não tem tanto problema. É claro, pode acontecer de iniciar uma enxameação e acabar abortando, mas faz parte do processo. Mantém o ninho isca lá, se já entrou uma vez, vai entrar de novo. Então não tem problema, tá? Realmente é instalar e aguardar. A única questão é a de tempo de enxameação. Então muitas vezes a abelha entra no ninho isca e a gente vai contar lá 30, 45, 60, 90 dias dependendo da espécie. Mas por exemplo, uma escaptotrigona entrou numa isca de 2 litros. Se ficou 15 dias chovendo, ela teve ali 15 dias que não trabalhou tanto. Então você tem que diminuir essa contagem, aumentar no caso, né? Tem que descontar esses dias. Em vez de 30, você vai esperar 45. Então é essa atenção que o meliponicultor tem que ter. Esperar parar a chuva para instalar ninho isca, a gente vai instalar ninho isca só lá no outono e olhe lá.
Então instale o ninho isca que você tem boas chances, tá? Ah tá, o Marcos colocou aqui Mata Atlântica. A época agora, Serra do Mar na Mata Atlântica. É isso mesmo, a época é agora, a época que tem calor. Se não tiver, o que atrapalha vai ser no inverno, né? No frio. Então, no frio as intimações diminuem bastante, ou quase não tem, principalmente na região mais úmida e fria, por causa da Serra do Mar na Mata Atlântica. Então aproveitar agora, está na hora de instalar os ninhos iscas. O Eco Gui comentou aqui como que o Marcos conheceu as abelhas nativas. Guilherme, ele falou que foi pelo YouTube, ele comentou lá no começo, né? Já estou respondendo aqui por ele, mas ele comentou que foi pelo YouTube, pesquisando um vídeo de plantas, acabou chegando nos vídeos das abelhas e começou há 2 anos, um pouquinho antes da pandemia. Boa, Alex, boa pergunta. Pergunta se as aldeias indígenas criam as abelhas indígenas e o que os índios podem... Ah, voltou a luz lá, pessoal. A gente vai mandar essa dúvida, vai mandar essa pergunta aqui para o Marlos. Tá ligando o PC novamente lá. Aguardemos. Beleza, Adair. Boa noite, Carlos. Algumas das minhas tubunas têm o mel açucarado no próprio pote. É normal? Adair, é normal, principalmente se você cria numa região que faz frio. Provavelmente você cria, né? Porque você cria tubuna. Tem boas chances de ser devido ao frio. Então, baixas temperaturas podem levar ao mel a açucarar. Não tem nenhum problema, tá? Você vai coletar esse mel e vai aproveitar ele dessa forma, ou você pode deixar ele um pouquinho no sol. Você coleta ele, deixa um pouquinho no sol. É mais difícil de coletar o mel açucarado e tal, mas é possível de coletar, tá certo? Então vai acontecer, eu já vi acontecer com o jataí, com mandaçaia, com mirins, mas principalmente nessa parte do inverno. E esse mel açucarado, ele vai depender também das floradas. Dependendo do açúcar ali da flor, ele vai açucarar mais ou menos fácil. Ó, o pessoal comentando ali, o Marcos vai voltar, energia voltando. Meliponário Sampaio chegando aqui. Cadê? Mel, energia. Diversidade do Meliponário de Pará. Primavera chegando. Vocês já estão colocando ninho iscas por aí, pessoal? Já vou pegar aqui uma informação que o Marcos tinha me passado. A questão de ninhos iscas em Manaus, pelo menos, né? Ele comentou de uma pesquisa que o INPA fez e que, instalando 600 ninhos iscas, a taxa de sucesso foi de 5%. Então, uma taxa bem baixa. Funciona um pouco, mas não funciona muito, né? Para quem pergunta aí a questão dos ninhos iscas. Realmente, a taxa de sucesso é mais baixa. O Sampaio comentando que mel açucarado pode ser pilhado de apis. Pode ser, Thiago. Pode ser, mas tubuna pegando mel de apis, eu nunca vi relato, mas não é impossível não. E muito cuidado com a alimentação, pessoal. A alimentação com mel de apis pode levar a esse açucarar, tá? Pode acontecer aí, quem alimenta com mel de apis pode açucarar o mel no pote depois da abelha nativa. O Rodrigo comentando que amanhã é dia de instalar ninhos iscas e as intimações já começaram bem. Londrina bem quente e tem boas chances aí. Na verdade vai ter sucesso, né? Uma vez que o Rodrigo já tem a experiência aí com os ninhos iscas. Sucesso para ti, meu amigo, sucesso para ti. Eu coloquei ninhos iscas aqui no meu meliponário, né? No entorno, tem vídeo no canal já, ainda não entrou nenhuma. Na verdade entrou formiga e aranha, né? Então, o que acontece com todo mundo. E lá no meu sogro já consegui uma tubuna. Mas dos últimos dias aqui teve bem frio e chuvoso, né? Setembro não foi muito legal, pelo menos pra cá. E agora as intimações tendem a começar. Eu tenho que ir pra mata, não tô conseguindo muito tempo, mas já tô com os ninhos ali organizados e ir pra mata. Ah lá, o Rodrigo já tá com 25 capturas em ninho isca, né? Então, acho... assim não vale, né, Rodrigo? Legal, ó, o Joel Zal, vou montar meu meliponário. Marlos, você faz consultoria? Sou de Manaus. Joel, entre em contato com ele no Instagram, tá? Meliponário Jupará, você vai encontrar lá um perfil muito legal. E tem boas chances de, com certeza, o Marlos prestar essa consultoria sim, tá? Olha lá, o Meliponário Raiz do Cerrado. Interessante essa pesquisa sobre as iscas na região de Manaus.
Aqui no Goiás, se eu armar 60 iscas, é capaz de eu pegar 601. Realmente tem região que tem muita enxameação, né? E o clima seco ajuda, né? Talvez seja isso que atrapalhe um pouco lá em Manaus, além das espécies, né? Melípona é um pouco, bastante difícil de entrar em nenhuma isca. Então, como tem Jupará, Boca de Renda, Lateralis, acabam não entrando tanto. Dá para fazer isca para jataí com cera de abelha, só com a cera da abelha Apis não, tá? O que acontece é que a jataí ela enxameia tanto que dependendo da situação, eu nunca fiz, não vejo outras pessoas fazendo, mas a jataí ela pode acontecer dela enxamear até num ninho isca vazio. Então quando o pessoal tenta alguma coisa muito mirabolante, não dá para dizer que é aquilo que funcionou, porque a abelha enxameia de qualquer forma. Então é álcool com citronela, álcool com não sei o que, álcool com não sei o que, não necessariamente é aquilo que fez a diferença. Então o cheiro da abelha nativa, o cheiro da cera de Apis, não atrairia a jataí, por exemplo, tá? O que você pode fazer é com o extrato de própolis, mas o extrato de própolis da Apis, ele é bem carinho, né? Ele é para consumo, então não vale tanto a pena. Eu tenho um atrativo disponível na minha loja, não necessariamente precisa ser o meu, só estou falando que se você for fazer a conta por ml, de você comprar qualquer atrativo ou comprar o extrato na farmácia, o atrativo vai ser muito mais barato, além de ter um cheiro mais forte ali, por ter a borra do própolis, porque tem um pouquinho de cera de abelha nativa. Então, recomendo realmente o atrativo, tá? Ó, o Thiago comentando que tá um friozinho ainda, realmente, aqui deve estar 18 graus hoje, ventando. Ontem choveu, né? Então isso acaba atrapalhando um pouquinho. Tá, legal. Boa pergunta aqui do Marcos. As abelhas cachorros podem por ter um hábito visto como sujo, por visitarem bostejos de animais, podem ser criados para produção de mel? Marcos, a questão da abelha cachorro, que provavelmente você está falando da arapuá ou da guaxupé, são as abelhas que fazem o ninho externo. Tá? Então, ela fazendo o ninho externo, não tem como você ter acesso a isso e não tem manejo de criar elas em caixa. Quando a pessoa tira e coloca ela na caixa, ela vai continuar produzindo todo aquele invólucro de barro, como você comentou, fezes, fibras, terra. Então, não tem como criar a abelha cachorro, as trigonas, em caixa. Tá? Então, não é criado devido a isso. Quando capturada na cidade, valeria a pena mudar para um local de mata, afastado dos lixões e esgotos? Marcos, as abelhas vão visitar as flores, né? Então na cidade vai ter a questão da poluição e tal. Eu ainda não vi nenhum estudo voltado para análise de mel em ambiente urbano, tá? Eu sei que na Apis, como é um enxame muito populoso e que vai buscar muito recurso, acontece às vezes da abelha pegar e fazer mel de refrigerante, mel de café, que daí não é legal. Tá? Não é um mel muito legal, mas da abelha nativa eu nunca vi nada parecido. Então seria mais a questão da qualidade do ar e da água, realmente. Mas é possível produzir nas cidades. Tem flores, algumas cidades têm boas fontes aí de recursos, tá? Aí, o Marlos voltou. Aí, voltamos. Queda de luz aqui. Boa noite de novo. Excelente, excelente, faz parte. Pessoal, estão ouvindo o áudio do Marlos. Tá tudo ok o áudio aí? E eu tô ouvindo bem. Cadê? O pessoal achando engraçado aqui, né? Ontem eu tava sem energia, hoje o Marlos. Quando eu vi, ficou tudo escuro aqui, falando sozinho. Eu fui encarar o banho gelado hoje de novo, falei, deixa eu tomar um banho, vou dar mais um tempo, se não voltar a energia eu vou pra cidade. No meio do banho gelado, voltou a energia, levei até um susto. Aí, voltou. Pessoal, excelente, mel no quintal por aqui também. Beleza. A gente já tinha falado das espécies, né? A gente estava falando do que naquele momento? Eu já não me lembro mais. Tá falando da borano cítrico, né? A gente vê bastante borano cítrico. Isso. Fora essas situações inusitadas que você já comentou, Marcos, tem alguma outra que você lembra? Meliponicultor acaba tendo bastante história. Você está com bastante colônia já? Alguma invasão diferente? Sempre tem bastante história, né? A gente foi, teve um tempo que a gente foi também fazer um manejo aqui de resgate. Então aí tem bastante coisa, né? Que a gente
foi fazer um resgate num tronco e ela tava com um formigueiro que dificultou demais para fazer o resgate, porque o formigueiro estava querendo tomar conta todinho do enxame. Então ele teve que primeiro resgatar, tirar as formigas para depois resgatar a abelha, né? Para tentar salvar a abelha. Mas aqui tem muita essa, somente quando a gente estava falando da área de Vargas, tem muitas essas coisas de formiga, então é uma coisa que tem que ficar bastante atento. De fato, a Porque a formiga. formiga é um predador complicado. Porque elas gostam bastante de umidade, né? Precisa de fungos e tal. Não necessariamente ela é doceira, né? Ela tá de olho no oco ali, né? Ela aproveita às vezes o oco, né? Então quando a gente vai fazer algum manejo, alguma coisa, ela já vai atacando já o enxame. Essa era qual espécie? Essa aí é uma medípona grande. Agora, de vez em quando acontece que a gente tem um resgate, que, por exemplo, na semana passada a gente fez um resgate de borar numa área que estava sendo desmatada para fazer condomínio, né? E aí, então acharam essa boral lá, e a gente foi fazer esse resgate dessa boral lá, um enxame bem forte também, bonito o enxame. Na época do congresso a gente fez um resgate de borar numa praia, e aí essa árvore estava já tombando, já uma árvore velha, né? Uma borar forte, é uma borar de uma entrada bem bonita que eu coloquei ela no Instagram também. E aí ela estava numa praia aqui chamada assim, Praia do Japonês. E aí então tem muita movimentação de pessoas, você já imagina, uma boiada defensiva, né? Tem muitas pessoas no estacionamento. Nossa. E aí então a árvore também já estava velha, já estava toda podre, caindo já, com bastante cupim. E aí também fez esse resgate dessa boiada lá. E o enxame agora está desenvolvendo bem já na casa. Legal, legal. De Então, fato. de vez em quando aparecem enxames aqui. Aqui mesmo, próximo de casa, eu estava abrindo um condomínio. E aí foi a mesma coisa também. Eu saí de manhã para trabalhar, a mata estava lá. Quando eu voltei de tarde, já não tinha mais mata já. E aí também teve uma abelha lá, uma escala para poder resgatar. Caramba, caramba. Essa questão de supressão de mata acaba sendo muito rápido, o pessoal não presta atenção nas abelhas, né? Muitos nem conhecem, né? Outros já não tem conhecimento, já sabe que tem alguém que cria, sempre procura aqui para fazer esse resgate. Tem que deixar bem divulgado para caso apareça, né? Ainda mais em Manaus, que tem bastante área de mata ainda no entorno. Isso, verdade. Aqui acaba não aparecendo resgate, né? Mas em algumas localidades isso é realmente bem comum, né? Marlos, eu sei que você tem um compromisso logo mais. Não, tá tranquilo, ainda teve o programa da luz aí, todo mundo se atrasou agora. Tinha uma pergunta boa aqui, a questão dos indígenas e das abelhas. Você tem algum contato, tem algum conhecimento? Conhece algum? Tem alguns trabalhos aqui também, por exemplo, um amigo nosso também que cria aqui, o Larai, que ele faz um trabalho muito bacana, que ele faz visitando essas comunidades que são mais afastadas, né, incentivando eles a criarem a abelha, não só fazer aquela que acho que em todo lugar ocorre, né, a estação de Meuído, né, que é uma estação complicada aí, que é enxame. Então ele incentiva elas a criar em caixas racionais, que percorre esses interiores aqui de Manaus, tudo, do Amazonas, e ele tem contato também com algumas partes dos tribos indígenas, onde eles começam a fazer esse trabalho para criar encaixe racional, né? Porque eles ainda criam muito em cortiço. Legal. Então, além da extração, do extrativismo, né? Que faz parte um pouco da cultura de algumas tribos, e também pela grande disponibilidade de enxames, né? Não adianta a gente falar a mesma coisa de caça, por exemplo. Então tem muita abelha, eles ainda conseguem se manter um equilíbrio na natureza com a retirada delas, né? Mas então, além desse extrativismo praticado por alguns, tinha criação em cortiços, então? Sim, eles mantinham mais em criação em cortiço, né? Aí agora, desde quando veio a caixa ímpar está sendo uma caixa que foi bastante divulgada aqui para a cultura, então muitos aqui já usam mais a caixa ímpar. Ainda tem alguns ainda que usam aquelas caixas mais rústicas, né? Alguma mais para o interior, assim, e eles usam com umas caixas padrão, como se fosse uma nordestina mais ampliada, só que bem mais rústica, né? E aí então, ele vai fazendo esse trabalho de incentivar justamente fazendo a caixinha, porque melhora bastante, tanto para qualquer manejo, né, que eu for fazer, para divisões, para produzir mel, a caixinha com certeza ela ajuda bastante. Sim, sim, até algo que eu comentei com a Amorim no último papo de meliponicultura, a questão das caixas rústicas, né? A abelha fica lá 2 anos sem mexer, e daí quando abre tem muita coisa. Então o pessoal acaba confundindo essa questão de melhor desenvolvimento com a abelha que está bastante tempo na caixa, né? Ela estando bastante tempo na caixa, ela vai ter ali
você vai encontrar bastante coisa quando abrir, né? Diferente do que a gente pensa em produção e mais diferente, não tem nem comparação falar com o manejo da caixa ímpar, né? Caixa modular aí onde você... Verdade. Pra você ter uma ideia, a gente teve numa naquele um tempo atrás, ele fez com o João Fernandes, que fazendo trabalhar numa região da caixa que ele cria lá. E aí a gente encontrou lá uma parte que ele criava, e ele criava como se fosse uma caixa nordestina, só que bem maior, como se fosse, vamos dizer, mais de 1 metro de caixa. Uma boca de renda aí, boca de renda e boca de ralo. A gente encontrou 2 caixas que ele cria lá. E aí a entrada, para você ter uma ideia, um quadrado bem grande, e a boca de ralo propolizou, fechou toda com gel próprio, deixou só a entrada, né? Mas na caixa mesmo em si, é uma caixa que estava em área de vaso, uma área de muita produção, mas elas fecharam o enxame, né? Fizeram só aquele invólucro, cobriram tudinho e não usaram o restante da caixa. Então, quer dizer, às vezes nem ela estando no seu local de origem, com bastante florada, tudo, ela não usa aquela caixa toda grande, né? Não tem, não adianta, tem um limite da espécie, né? Nenhuma árvore cresce Sim. para sempre e nenhuma colônia cresce para sempre também. Então ela tem ali Verdade. a litragem da espécie, por mais que a espécie seja bem populosa, né? E produtiva, né? Mas ainda assim tem um limite, né? Não tem muito, não tem como questionar ali o limite da espécie, né? É que ela chega ali, ela fecha a caixa e já não produz mais, produz só aquilo que ela, pra ela se manter, e aí às vezes aquele espaço depois começa a prejudicar, né? Que ela tem que se manter ali, isolar termicamente aquele espaço todo que está sobrando. Sim, sem contar a questão de predadores, né? Espaço para formiga, forídeo. Sim, ainda até isso aí vai poder formar junto dentro da caixa, né? Forídeo acaba sendo um problema bem sério aí, ou as abelhas conseguem contornar com enxame populoso? Não, até que com enxame populoso consegue contornar, assim, ela consegue contornar bem, mas tem um problema mais um da enforídea e mais em divisões recentes, né? Se não quiser, por isso também que eu faço divisões com enxame bem forte, e quando você não faz com ele tão forte, às vezes tende a dar alguns forídeos. Entendi, entendi. Então não é algo Mas é também. mais na época de chuva ele dá bastante, até porque agora de sol ele tá aqui, não tem. É mesmo aí em Manaus, então, na época mais seca, ele diminui bastante. Diminui bastante agora nessa época mais seca. Agora na época de inverno aqui, que já mais já chove bastante e a umidade é alta, aí eles atraem muito rápido. Tá legal. O pessoal tá comentando aqui das sementes nas entradas das abelhas. O que você observou por aí? Hum, Da boca de é renda, da a boca de semente que fica ralo. bonita ela. É a semente da coçapoa asperifolia. É uma semente que elas usam bastante aqui, é uma árvore daqui. Então elas usam bastante, ela dá um frutinho vermelho e elas coletam essa semente e grudam nas entradas. Por exemplo, a boca de ralo, ela faz todinha na entrada, fica toda avermelhada. A boca de renda tem uma época do ano que ela deixa a entrada aqui, a entrada toda vermelha também. É aquela mesma que é o urso-boi, entra, você já deve ter visto alguma entrada de urso-boi, né? Que é aquela entrada bem vermelhinha. Sim, sim. É aquela mesma semente que o urso-boi usa nas caixas, então a maioria usa. A boca de ralo, por exemplo, ela vai predando todinha a caixa ao redor por fora, toda com essa semente. Aí às vezes depois vai nascendo. Você vai só coletando as mudas. E a urso-boi você não cria por aí daí? Não, a do Suboi não. O Suboi só registrei aqui. Ela, desse amigo também que de vez em quando ele tá fazendo, ele tem umas lá e vai fazendo manejo de divisão, aí quando ele vai fazer eu acompanho lá. Mas Ah, a do legal. Suboi não, ela tem uma abelha mais, eu penso assim, né, na minha visão. É uma abelha que ganhou mais fama, assim, mais pelo resto do país, assim, pelo nome e tal, que chama ela de uma abelha muito a Ferrari das abelhas, né? Mas aqui ela já, até mesmo na área de ocorrência dela, ela tem um mel muito gostoso, muito saboroso, tudo é uma abelha linda, mas é uma abelha mais difícil para você manusear. Principalmente para os manejos, tudo, ela é uma abelha mais melindrosa. Você tem que ter bastante atenção. O florídeo nela também é complicado. Ela não aceita xarope, você tem que estar Caramba. sempre com mel. E aí já é uma abelha mais complicada, mas aí muita gente gosta dela por achar ela bonita, né? Aí eu aqui eu não crio dela. Não, eu tô no teu time também. A abelha é muito melindrosa, vale a É, pena para conhecer, ver e saber que existe, que é bonito e tal. Auxilia na preservação dela, não desmatando e boa, né? Porque de trabalho já basta o que a gente tem com as abelhas que produzem, né? Mas ainda assim a gente tem um trabalho com elas de dividir, de sim. coletar mel, de fazer os manejos e tal. Agora, ficar realmente ali de muito babá de abelha, pelo menos não é
o que eu gosto É isso aí muito. que eu pensei desde o início, acho que até por ouvir você também nos primeiros vídeos, ficar de babá de abelha é complicado. Aí eu sempre pensei em criar aquelas que ocorrem bem, tipo Coelho Pará e Boca de Renda, que ocorre muito aqui em Manaus, então eu não tenho tanta dificuldade para as divisões, né? Então comecei por essas duas, aí a Melipona Grande também ocorre bem e vai bem aqui na minha área. Mas eu tenho algumas características, por exemplo, outros amigos criadores também aqui em Manaus, por exemplo, eu crio bem a Melipona Grande aqui e a Boca de Ralo. Mas tem amigo próximo, aqui, questão de 4, 5 anos, que não vai bem na casa dele. Tanto as duas, tanto a Melipona Grande quanto a Boca de Ralo. Ela vai começa a definhar, ela perde o enxame todo. Caramba. Provavelmente é relacionado a mata que você tem aí no entorno, né? É, é isso que eu penso também, que a mata tem alguma coisa que atrai que elas vão bem, já em outros lugares acontece de não se desenvolver tão bem. É, a Em seletividade alguns das pontos de abelhas, né? Manaus, né? Não tem muito o que a gente lutar contra isso. É que nem eu falar que eu vou produzir mel de urso amarelo aqui. Não, elas Sim. não chegam elas não chegam a produzir tanto, né? Então elas vão bem, aceitam o xarope, conseguem bem pólen, mas a parte do néctar fica um pouco prejudicado. Então, Por isso que eu não- fiquei feliz quando essa boca de ralo aqui de casa produziu a primeira melgueira, aí eu falei, vou colocar outra para testar. Aí eu testei, coloquei outra, quando eu fui abrir eu já não tava muito assim, achei que não ia estar cheia ainda. E aí tava quase completamente cheia, faltava poucos potes já para encher. que legal. E você vai aumentar daí o número delas. E aí essa daí eu tenho mais para venda de enxame, né? Que é uma abelha mais difícil aqui de achar. Então muita gente gosta, mas eu sou amarela, né? Uhum. Aí eu tô aumentando o plantel para vender mais enxame dela futuramente. Não, de fato, você já está com 3 espécies produzindo mel, né? Então, E isso é. Aí essas outras eu tenho mais assim para produzir o enxame, ou então outra abelha que eu gosto, tudo. Outra que eu crio também, que é uma abelha muito bonita aqui, a Melon 90. tá, é a... Qual que é o nome? O É a nome... Melipa na Melon 90. Tá, não, mas o nome popular dela. Aí chama, alguns lugares chamam de Jupará, porque elas são tudo meio parecidas com a Jupará, e são Jupará, Jupará Média, Jupará Grande. Aí ela chama alguns lugares de Jupará Média. Mas conhece também só por Melon 90, também nome popular. Ah, entendi, entendi. Mas é uma abelha também muito bonita e produz um mel bem saboroso ela também, uma melita, né? Ah, legal. Então você acaba tendo bastante melípona aí, né? É, eu dou mais para essa área de melípona, né? Aí a Borá, por exemplo, eu tenho para poder produzir o própolis dela. Aí eu tô aumentando o plantel da Borá também para poder fazer o extrato, depois ter o extrato também para vender junto com o mel. Ah, excelente. Não, é um mercado que eu acabo vendendo bastante extrato de própolis aqui. O pessoal já Uhum. conhece, né? Então é algo mais fácil. Tudo bem que o mel, o pessoal sabe o que é, mas é diferente o mel da abelha nativa do mel de apis, né? Mas agora o extrato de própolis já tem um conhecimento maior, o pessoal acaba É, consumindo mais, né? Vale a pena tentar com a canuda amarela também. Um mel diferente, sim. talvez, um extrato de própolis diferente. É bem. Eu também já tenho amigos aqui também que produzem da canuda amarela, e aí eu vou, justamente por isso que eu comprei essas duas, né, de própolis, a Borá e a canuda amarela para poder produzir, fazer extrato de própolis então. Ah, excelente, então, excelente. Esse é o caminho aí. O pessoal acaba deixando muito de lado essa questão do própolis, mas é algo assim fantástico da gente produzir, ter em casa e comercializar também, né? Hoje eu tenho da Borá, da Jataí, Uhum. da Tubuna e da Mambucão. Tem um colega aqui Olha só. que ele tem uma Mambucão, na verdade tem duas Mambucões de resgate Uhum. e ela acumula muito própolis, mas muito própolis mesmo, uma camada É. espessa e muito resinosa. Então eu fui lá, peguei e Eu fiz tenho um. aqui uma mambucá amarela, que foi também de um vizinho que foi cortar uma árvore, e aí ele derrubou a árvore, quando eu fui chegar para resgatar lá, tava toda já exposta o tronco, já florilho vindo, foi uma briga feia para poder salvar esse enxame. Caramba, daí essa é a É a cefalotrigona. cefalotrigona tremorata. Ah, essa é a femorata? É a amarela? É, amarela, mambucá Ah, amarela. eu pensei que a femorata ainda era preta, que nem a capitata, mas então. É, cefalotrigona tremorata. Se não me fugiu a memória, essa tremorata. Não, pode ser que seja, mas interessante, interessante. E Então ela também acumula bastante própolis, ela chega, a caixa chega a ficar bastante, você sente o cheiro do própolis assim que você abre, né? É Ah, igual, então, eu vejo igual a Borá. então você observou isso aí também. E isso, ela produz bastante. Tá, então, o mambucão, o pessoal fala que é a Ferrari das abelhas para produção de mel, mas não é tanto não, é mais para própolis mesmo. É, e o mel dela também, o mel dela eu achei bem gostoso também. Ah, desse amigo meu, ela não chegou a acumular mel ainda, então Uhum. a gente acabou pegando mais a questão da própolis. Ó, o pessoal falando que é femorata mesmo. É, isso aí. E isso é a camarata mesmo.
Ah, quando você tava, não sei, é que você tava sem energia, tinha uma pessoa Uhum. que falou que vai começar um meliponário em Manaus e pediu assessoria. Falei pra ele entrar em Ah, sim. contato com você no... Sim, pode entrar no Instagram, tem meu contato lá do WhatsApp também. Aí pode me chamar que a gente dá essa assessoria assim. Começar com a Jupará, né? Um manejo mais fácil, para poder aprender, conhecer. E aí sempre incentivo também aqui, eu acho que todos aqui incentivam ela a comprar a Jupará, criar ela primeiro, por ser, como eu lhe falei, para esse manejo ser fácil, né? E aí a pessoa conhece, vai vendo qual é a proteção que quer, se você vai querer só uma caixinha para ter na sua casa, ou vai querer produzir. Pessoal, é isso daí mesmo que o Marcos falou. A gente acaba se deparando com o mundo da meliponicultura, ainda mais em Manaus ali, com lindas espécies, espécies diferentes, mas a palavra-chave é ir com calma, tá? Ir com Né? calma, escolher uma espécie, como o Marcos falou aí, a de manejo mais fácil possível. No caso ali de Manaus é o Jupará, por aqui seria a Jataí, talvez a Mandaçaia, se você tiver um pouquinho de coragem aí uma Tubuna, as mirins também, né, no caso, são bem tranquilas, mas vai com calma, tá? Tem muito caminho pela frente, eu pretendo ser meliponicultor o resto da vida, então você está começando agora, não precisa comprar todas as abelhas que você conseguir no primeiro mês, né? Então vai com calma aí, buscando conhecimento, assessoria, pessoas que já criam no entorno, para daí você ir adquirindo as colônias e aumentando o teu plantel, né? O Marlos começou aí há 2 anos, já tem um plantel bem legal. Pelo que eu entendi, ele começou aos poucos, né? Foi pesquisando e vendo qual que era a melhor opção para daí ter sucesso na atividade, né? Hoje é uma pessoa aí que tem sucesso no manejo com as abelhas nativas porque começou com calma, né? Senão a gente acaba perdendo colônias, né? O que é o pior, e depois perdendo dinheiro também, né? Algumas colônias aí Ah, tem um valor bem tem agregado aí. enxames caras, né? Quanto que gira uma Jupará hoje? Aqui gira em torno de 250, 350 enxame. Nós Sim, tem sim. enxame aqui, por exemplo, de Duquel, aqui que tá já R$ 1.000. Caramba. Duquel, a melípona grande, a boca de ralo já são mais raras, assim, aí também 600, 700, valeu nessa faixa. Ah, interessante, interessante. A boca de renda já valia 350, 400, 450, você acha nesse preço. Vai depender da força da colônia e da É, caixa, né? de como tá enchendo. Eu já gosto de vender um enxame aqui bem já cheio. Um dia desse também teve um rapaz que comprou um enxame de boca de renda aqui, um amigo nosso, e ele já logo em seguida colocou a melgueira, já produziu, já tirou 2 melgueiras para ter uma ideia. Ele comprou em agosto comigo, e aí já produziu 2 melgueiras dela cheia, da boca de renda. Ele Caramba. tava no enxame, eu já dei o enxame pra ele, já tava quase, ou ele dividiu e colocava na melgueira. Aí eu fui explicando pra ele, ele colocou, coletou a primeira vez, devolveu os potes com a melgueira, coletou de novo já. Ah, que legal, tava no ponto mesmo Já no ponto. Aí eu gosto de vender assim quando eu vou fazer algum enxame, vender bem em ponto, né? Até pra pessoa não, às vezes tá começando, muitos estão começando, não ter alguma dificuldade, né? Sim, sim, sim. Não, esse é o melhor caminho, esse é o melhor caminho. O vender enxame forte. O pessoal às vezes É. acha que me viu uma divisão, me viu um enxame barato. Eu falei, não vale a pena pra mim, não vale a pena pra você, não vale a pena pra quem tá vendendo, né? Então, esse negócio de vender Sim, porque divisão vai ficar, a pessoa vai comprar, não vai ver aquele enxame de evoluir, aí não vai ter, às vezes não tem a experiência certa, né? E aí vai ficar, às vezes, desgostoso, às vezes até para de criar, perde o enxame, tudo. sim, sim, você vendendo numa colônia mais forte, a chance dela se desenvolver sozinha sem muita ajuda de quem está E sempre também, comprando. quando eu vou fazer alguma venda, aí eu dou esse apoio, a pessoa precisar, vai lá, precisar ir lá, fazer algum manejo com ele, a gente vai dando esse apoio também. Tá aí, pessoal, uma informação também, né? Muitas vezes eu agradeço a confiança, mas se a pessoa te vendeu uma colônia, ela te deve ali algumas orientações básicas de como criá-las, né? Então, se a pessoa está comercializando uma colônia e ela não sabe orientar a respeito dela, procura outro vendedor, né? Quem vende tem ali um mínimo de responsabilidade de dar esse suporte do... A pessoa comprou hoje, amanhã, ela tem o direito de perguntar, né? O que fazer, como fazer, coloca módulo, não coloca e tal. Então fiquem atentos a isso na hora de comprar colônias, né? O vendedor ele tem ali a obrigação de dar um suporte mínimo ali a respeito do manejo das abelhas, né? E até porque a gente tem carinho por ela, não quer também que o enxame que a gente mesmo vendendo ou não quer que a gente perca o enxame, né? Que vá bem. Exatamente, exatamente. É. A gente quer que vá para frente ali o que foi, a gente cuidou com bastante cuidado e carinho para que desse um resultado.
de fato tem esse apego também, né? A gente não é tão fácil vender assim, mas faz parte do processo. A gente está no comércio das colônias. E aí cada venda acaba virando um amigo, né? Porque você vai, troca, faz toda aquela troca, tem que conhecer a pessoa, o que ela quer, como é que ela quer criar, você tem toda a explicação, aí você manda foto, explica, manda como é que a gente chama, como é que funciona, tudo. Então aí acaba no final virando uma amizade. Sim, sim, e depois ainda fica a história, né? Como você falou, a pessoa adquiriu, já tirou 2.000 guiras, E a pessoa depois manda, tirei 2 divisões, ela virou matriz, depois coletei mel verdade. mesmo. Realmente essa questão do futuro da colônia em quem adquiriu é bem, bem legal mesmo. Marlos, conversamos bastante, já deu o nosso horário por aqui. Mais uma vez agradeço aí a participação, os comentários aqui do pessoal já foram falados aqui na live, algumas das dúvidas, né, a gente já abordou um pouquinho antes, já estamos aí quase 1 hora e meia de conversa, uma conversa muito boa. Realmente é muito legal ver a experiência de meliponicultores de outra região, podendo trazer realidades do clima, do manejo e das espécies bem diferentes. Então, muito obrigado por compartilhar o conhecimento com a gente. Tenho certeza que o pessoal Obrigado a você gostou. pelo convite, cara. Quem chegou no final, volta lá no início e reveja, escuta no Spotify depois de novo, vai estar lá disponível. Tem muito, muito conhecimento aqui nesse papo de meliponicultor e deixo aí aberto para você fazer as considerações, convidar, para seguir nas redes sociais, né? Tá certo. Muito obrigado, cara, pelo convite. Fiquei muito honrado mesmo pelo convite, como eu lhe falei, há 2 anos quando eu comecei a assistir seus vídeos, então fiquei muito feliz de poder estar aqui participando e tendo esse bate-papo aqui nessa troca de experiência, né? Ainda mais que eu comecei ele assistindo. Agradecer a todo mundo que está aí presente aí no chat, pelas perguntas, por estar acompanhando aí. Desculpa que a luz caiu no meio da live, não, é coisa imprevista que não tá no, não pode planejar, né? E Não, mais uma vez de convidar, e convidar também quem quiser vir aqui conhecer Manaus, conhecer nossas abelhas. Bom, você falou que vai vir antes aqui com a gente, aí vem aqui que a gente vai conhecer os mediponários, conhecer as abelhas, provar os nossos médios aqui diferentes. E também quem puder vir, daqui a 2 anos vai ter outro congresso novamente, segundo congresso, e vamos aguardar todos. Mas muito obrigado, quem puder me seguir, eu tenho Mediponários do Pará, tanto no Instagram quanto no TikTok, e aqui também no YouTube, onde eu faço algumas espécies de abelha aqui. ah, legal, você está colocando os shorts aqui no YouTube? Eu tô colocando o short aqui delas aqui no YouTube e alguns vídeos aqui, Ah, legal, então eu vou deixar o mas link nenhum de aqui. manejo, assim, mais só das abelhas mesmo. Não, legal, de qualquer forma, eu vou deixar o link aqui também. Eu deixei o link do Instagram, tem no TikTok Uhum. também, Meliponário Jupará. É engraçado, né? Como viraliza as abelhas lá no TikTok. O meu perfil também tá É maior, verdade, tá o maior pessoal do que no gosta Instagram bastante. lá. É bem interessante como funciona lá. Tem um pessoal interessado conhecendo as abelhas por lá, né? Também tem bastante gente conhecendo por lá. Mas é isso, mais uma vez obrigado. Deu um empate aí da energia. Ontem foi eu, hoje você. E obrigado a todo mundo que participou no chat. Não deixe de seguir o canal, se inscrever se não é inscrito. Tem o Papo de Meliponicultor toda semana aqui no YouTube. Se perder o papo ao vivo, confiram depois aí no canal, como eu falei lá no Spotify e assim por diante. Mas é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, pessoal. Valeu.